Pedro, pedra, pescador, chamado por Jesus, seguidor, impulsivo, viveu o impossível, andou sobre o mar, ousado, verdadeiro, viu Jesus transfigurado, cortou a orelha do soldado Malco, líder nato, pecador arrependido, perdoado pelo Cristo, o Cristo vivo, que amou Pedro até o fim. Graça e paz. Amém? Bom estarmos aqui na presença do nosso Senhor, né? Essa noite, nesse mês, aliás, nós estamos estudando sobre a vida de um homem chamado por Deus. E o nome dele é Pedro. Na verdade, seu nome em hebraico é Simão, Shimon para o judeu, e Jesus o chamava de Quifa, que quer dizer pedra. E pedra se tornou Petrus, e Petrus virou Pedro, e Pedro é como nós conhecemos ele. E Pedro, ele é uma personagem da Bíblia, e na verdade um homem de Deus, que deve inspirar a mim e a você. Nessa noite nós vamos escutar mais uma vez a história do grande Pedro, não como um juiz que julga, mas como aquele que aprende com humildade, semelhante àquele que, ao olhar o gabarito, percebe onde está o seu erro e onde está o seu acerto. Quando você olhar para Pedro nesta noite, é interessante que você não reprove a sua história, mas que você enxergue com empatia onde você está nesse mesmo âmbito, onde está a sua vida nessa mesma reflexão. O tema desta noite é fatos incontestáveis. E nós vamos estudar no livro de Lucas, no capítulo 22, os versos 31 e 34, e depois 54 e 62. Por isso você já pode abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta, por favor, no livro de Lucas. Nós, na IBAGE, utilizamos a versão NVT, a nova versão transformadora, e eu vou ler o texto nessa versão, por isso, se você me acompanha por um aplicativo de celular, você pode buscar essa versão para acompanhar comigo na mesma linguagem. Mas, quando nós falamos de fatos incontestáveis, é primeiro importante que nós imaginemos como que são esses fatos incontestáveis. Quais são os fatos incontestáveis das nossas vidas? E é fato que a menor distância entre dois pontos é uma reta. É fato que a Terra gira em torno de seu eixo. E é fato que ela gira em torno do Sol. Assim como é fato que depois de uma grande tempestade vem a bonança. Por isso, nós acostumamos a pensar, a imaginar, dentro dessa dinâmica de raciocínio, que as coisas devem acontecer dessa maneira. E assim nós somos levados a imaginar a nossa vida nesse espectro de que tudo que é factual, ele não pode ser alterado. E é aí que surge a presença toda poderosa de Deus. Deus é o único que pode reverter um fato incontestável. E é um fato incontestável que Pedro é um homem com todas as suas limitações, assim como eu e você. E assim também é um fato que Deus operou na vida de Pedro, como opera na nossa vida. Por isso, nós vamos para o primeiro ponto. Eu vou pedir para projetar aqui, que é: aceite o fato de que o diabo te destruiria se não fosse Jesus. E eu vou pedir para você já ler o versículo 31 e 34 comigo. E diz assim a palavra do Senhor: Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile.
Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até a morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. E aqui é um primeiro fato da vida de Pedro, e talvez uma primeira verdade para nós. Pedro havia passado ali cerca de 3 anos com Jesus, aprendendo das suas palavras, vendo os milagres, experimentando toda a boa e perfeita vontade agradável de Deus. E agora ele, com o coração cheio deste poder, cheio de coragem, cheio de tudo aquilo que Deus propiciou para ele, ele tem uma verdade revelada por Cristo, que diz que ele poderia traí-lo. E essa verdade diz o seguinte: Jesus o chama Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Eu sei que muitos de vocês aqui, como eu, jamais manusearam o trigo. E aí nós precisamos desse exercício de imaginação para entender que o trigo ele tem que ser quebrado. O trigo, da maneira mais rudimentar, como era feito em Israel, ele era trilhado por uma peça muito pesada, ele era quebrantado, e depois ele era levado até um lugar onde se peneirava, onde se jogava palha para cima, para que o vento levasse a palha e sobrasse somente, restasse somente essa semente. E Jesus disse que Satanás pediu para fazer isso com Pedro. E a verdade, irmãos, é que a causa de não sermos consumidos é o poder de Deus nas nossas vidas. É o Senhor Jesus que permanece você de pé, que faz você prevalecer. E aí nós somos levados talvez apenas a pensar que somos nós, pela força do nosso trabalho, pela inteligência do nosso raciocínio, pelas questões adquiridas com a habilidade, com o tempo de vida, que faz com que nós permanecemos intactos. E a verdade de Cristo para Pedro e para nós nesta noite não é assim. É o Senhor Jesus que nos mantém em pé. Hoje, o primeiro dia da semana, nós estamos aqui reverenciando justamente esse poder. E o Senhor nos conclama nesta noite para que nós adoremos, para que nós prestemos toda a adoração a Ele, porque é isso que Ele exige de nós, porque é o Senhor Jesus que não permite que Satanás nos peneire em sua peneira. Por isso, meu irmão, se você entrou aqui nesta noite pensando talvez em tomar uma atitude simplesmente pelo vigor físico, ou simplesmente pelo entendimento do seu poder cognitivo de aprender as coisas, Cristo nos ensina, através desse gabarito chamado Pedro, que nós precisamos ter humildade, que nós precisamos entender que é Deus que vai nos levar para uma condição diferenciada da nossa vida. É Deus que vai nos levar para os lugares altos. É o Senhor Jesus, no seu poder, que vai fazer que fatos que sejam até incontestáveis sejam alterados. Talvez você pense que tudo está dando errado e que você também está fadado ao fracasso. E que aquilo que poderia acontecer para a sua vida como uma mudança é impossível. Deus diz que não, só Deus pode dar o ponto final. Só Deus tem a decisão final sobre as nossas vidas. E é isso que nós estamos aqui reunidos nesta noite, para nos colocar diante da sua presença e falar: Senhor, a minha vida eu entrego ao Senhor. Pedro, quando ele diz que ele iria para a prisão, ele fala assim: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até a morrer ao seu lado. Quantos de nós, às vezes, irmãos, pensamos que na nossa vida cristã estamos tão fortalecidos que nada nos abalará? Mas diante do primeiro contraditório, da primeira contradição, o nosso coração amolece, o nosso coração pesa. Talvez diante de uma palavra de uma pessoa que você não espera, talvez diante de um presente não recebido ou de um elogio não tido, e aí você fraqueja. E aí você esmurece. E é isso que Pedro ele vai experimentar nesta passagem. É isso que Pedro está tentando compreender. Que Jesus diz: porém, Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Ele sabe de todas as coisas, irmão. Não se pode mentir.
Não se pode enganar a Deus. Nós enganamos o nosso coração, mas não a Deus. E essa primeira postura que nós devemos entender, que aceitar que o fato de que nós temos um adversário, nós temos um inimigo e que ele quer destruir as nossas vidas, pode fazer de você ter uma humildade para chegar ao Senhor, seu Deus, todos os dias da sua vida e clamar por misericórdia. Quando você não se coloca nessa posição, você corre um risco. Eu não estou dizendo que é uma condição fatalista e fatalmente você será abalado, mas você se põe em uma condição de risco, onde você esquece do poder de Deus. E aí, eu gostaria de ler com vocês uma frase que diz assim: contra fatos, diz o ditado, não há argumentos. Porém, os fatos podem possuir resultados revertidos, transformados e renovados para a glória de Deus. Amém? E é isso que nós queremos agora, neste momento, que vocês percebam. Esses fatos têm que ser renovados, esses fatos têm que ser revertidos. Talvez você entrou aqui com uma sentença contrária àquilo que você gostaria de obter. E é o Senhor que pode reverter isso. E Ele conta com a sua fé, com a compreensão do seu entendimento para isso. Ele conta que você realmente esteja confiando nas suas palavras. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Nem por isso Jesus o rejeitou. Quando que Jesus soube isso? Antes da fundação do mundo, meus irmãos. E Jesus o aceitou. E Jesus caminhou com ele. Jesus sabe das suas fraquezas. Jesus conhece os seus pontos que precisam ser melhorados. Mas nem por isso Ele te despreza. Muito pelo contrário, Ele espera que você se renda em adoração, e isso é glória para Deus. Isso é somente a glória de Deus. Quando você reconhece que Deus olha para você e vê você como um homem totalmente incapaz e limitado, que Ele sabe que você daqui a alguns segundos vai pecar, mas mesmo assim Ele te aceita, isso deve gerar em você glórias a Deus. E é isso que Pedro está experimentando. E é isso que nós vamos ver nessa história. E eu queria ler agora os versículos 54 a 60, que diz o seguinte, e esse é o ponto 2, e ele diz assim: então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se em volta e Pedro sentou-se com eles. Uma criada notou a luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse: este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse: você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: com certeza, esse aí também estava com ele, pois também é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Aquilo que Pedro tinha dito ao Senhor, ele percebe da maneira mais drástica que não era verdade. Isso pode estar acontecendo conosco. Nós podemos estar evocando para nós um sentimento de sermos cristãos genuínos, verdadeiros, como os últimos bastiões da justiça e da verdade. Mas nós seremos colocados à prova. E é por isso que precisa exercer em nós o Espírito Santo de Deus, com muita humildade, com muita paciência. E essa palavra, que é fiel e verdadeira, é justamente para que nós anulemos tudo aquilo que pertence a nós e dediquemos ao Senhor. São as suas misericórdias que vão nos conduzir, Deus. Pedro está agora sentindo de verdade que ele não pôde sustentar aquilo que ele havia prometido a Deus. E muitos talvez prometem ao Senhor coisas que são impossíveis. E a verdade que eu vejo neste ponto é: aceite o fato de que o medo e o amor não podem conviver juntos. Quando você estiver sob o medo, debaixo da autoridade do medo, você se esquecerá do amor de Deus. E foi o medo que tomou conta do coração de Pedro. Um teólogo chamado A.W. Tozer diz que não há 1 milímetro
1 milímetro no mundo espiritual que não pertença ou a Deus ou a Satanás. E ele faz essa compreensão entendendo que quando nós nos esquecemos do amor de Deus, quando nós estamos ali no engodo das nossas próprias emoções e sentimentos, nós podemos tirar o lugar de Deus das nossas vidas e dar lugar ao diabo. E é por isso que a Bíblia vai dizer para nós: não deis lugar ao diabo. Porque quando Deus não toma o lugar do seu coração, esse lugar não ficará vago, ele será preenchido por alguma outra coisa que não será Deus. E é isso que Pedro está testemunhando agora. Ele é absorto no medo. Ele está ali diante da crucificação de Cristo. Ele vê todo o martírio, toda a tortura, tudo o que está acontecendo. E diante daquilo é revelado para ele que ele é um cristão, que ele é um seguidor de Jesus, que ele é um discípulo de Cristo. E diante de tal fato, ele nega ao Senhor Jesus. Porque o seu coração se encheu de medo. Mas o perfeito amor, irmãos, lança fora todo medo. E a verdade para nós agora, que sabemos que Cristo ressuscitou, que já vimos essa história, que já presenciamos o poder de Deus, é que nós não podemos viver a nossa vida cristã com medo. Mas devemos nos encher do amor de Deus. Devemos estar cheios da graça do Pai. Devemos estar cheios daquilo que é a virtude do Espírito Santo. Muitas vezes nós vemos em redes sociais pessoas com medo das leis, pessoas com medo dos movimentos, das ideologias. Mas agindo Deus, quem o impedirá? Por isso a mensagem para Pedro é que ele deveria se encher então do Espírito Santo. E o Senhor permite exatamente isso para que nós vejamos que nós como homens, quando abandonamos o Senhor e estamos ali firmes em nós mesmos, nós podemos cair. Mas se nós caímos, temos um Deus bondoso para nos levantar. E é isso que nós vamos ver neste ponto. Quando Pedro está ali, sendo contrariado, confrontado, ele deixa de ser Pedro. Ele deixa de ser a pedra. E ele se torna um homem fragilizado. Talvez ele se torne um homem ali envergonhado. E assim somos nós diante do pecado. O diabo, ele quer nos envergonhar, irmãos. Ele quer envergonhar a igreja. E por isso, quando pensamentos vêm à nossa mente para fazer aquilo que não é o que a Bíblia diz, não pense que ele é aleatório. Não pense que é algo esporádico. É o plano do maligno para envergonhar a sua vida diante dos homens. Para te envergonhar diante de Deus. Por isso a resposta, o antídoto, o remédio para estas coisas é a confiança naquilo que a palavra de Deus diz para nós. Quando Deus nos orienta na sua soberania, quando Deus nos orienta através das Escrituras, o fiel obedece ao que Cristo manda. E quando você é tentado pelo inimigo a fazer algo que não é da vontade do Senhor, você deve se ajoelhar onde você estiver, no seu quarto, na sua casa, e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Essa é uma palavra para que nós tomemos a nossa posição diante de Deus. E a posição diante do Senhor é uma posição de humilhação e súplica. E é isso que Cristo está mostrando para Pedro, porque a história desse apóstolo não terminará ali. Não é ali que termina a história de Pedro, muito pelo contrário, talvez é aqui que começa a história do verdadeiro Pedro. Pedro, então, ele está ali vivendo esse contraditório. E aí, eu quero que você leia comigo o versículo 61 e 62. E ele diz assim, primeiro 60. Pedro, porém, respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. E eu chamo a sua atenção para o verso 61, que diz: então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E aqui há uma reflexão para nós, meus irmãos. O Senhor se volta para nós, talvez nesta noite. O Senhor te trouxe aqui para que Ele olhe para o seu coração, para que Ele olhe para você
e que você se sinta realmente observado por Deus, para que você se sinta realmente sob o olhar do Senhor, porque quando o Senhor olha para nós, é como a luz que ilumina aquele tecido mais fino, e nada escapa a essa luz. Não há trevas, não há sujeira. Quando você estende aquele tecido, e ele está ali, diante da luz, não há uma mancha que não possa ser vista. É assim que o Senhor olha para nós. E nós não nos devemos nos envergonhar do Senhor, porque sabemos que mesmo com esse olhar tão poderoso, Ele nos ama. Ele te ama. E Ele quer fazer um pacto, uma aliança com você. Essa história quer dizer para nós que nós devemos aceitar o fato de que o arrependimento é o grito da alma por perdão. Na verdade, meus irmãos, eu quero conduzi-los a este período, que é arrependimento. Não existiria igreja se não fosse arrependimento. Não existiria a solução para as nossas vidas se não fosse o arrependimento. É necessário, é imperativo de nós, que nós nos arrependamos diante do Senhor. Por isso o Senhor nos traz aqui para mostrar que nada está encoberto, tudo é revelado. Talvez nós achamos que podemos esconder algumas coisas de Deus. Talvez Pedro achou que ele poderia esconder de Deus alguma coisa. Mas Deus revela para ele toda a verdade diante dos seus olhos. É como se Jesus dissesse para Pedro: este é você, essa é a sua verdade. E aí, irmãos, quando nós vemos a nós mesmos na nossa verdade pecaminosa, não tem outra opção para nós, senão sairmos chorando amargamente. E é por isso que eu disse que essa história é como um gabarito. Essa história é como para que nós realmente pensemos nisso. Como está a minha relação com Deus? Será que eu tenho me arrependido dos meus pecados? Será que eu tenho me debruçado diante do Senhor e pedido a sua misericórdia? E é um fato incontestável que todos nós somos pecadores. Mas também é um fato incontestável que a graça de Deus reverte todo este pecado em santidade. E Deus nos chama santos, separados, nação eleita, escolhidos de Deus. E é isso que essa palavra traz para nós, nesse bojo de entendimento, que é Deus revelando para nós que ainda, apesar de nós, Ele é Deus amoroso. E Ele quer usar quem? A mim, a você. Deus não quer usar outra pessoa senão você. E é por isso que você está sentado aqui ouvindo essa palavra, porque tem coisas a fazer. O Senhor ainda chama os seus para fazer uma obra. Existe ainda uma milha de caminhada. Existe ainda algo a ser feito. Existe alguma alma a ser ajudada. E por mais que você possa ter sido até envergonhado no passado, por ter confiado em um homem, ou por ter confiado em si próprio, é o Senhor que vai te libertar disso. É o Senhor que vai te levar a um lugar mais alto. E nessa esfera que nós queremos entender que o Senhor tem poder para nos libertar. Nós cantamos isso esta noite. E nós queremos que você agora, que você esteja realmente refletindo sobre isso. Que você esteja agora entendendo que aquele homem que foi chamado de pedra, ele esmureceu. E por isso, talvez, você possa estar agora com o coração todo quebrantado, todo contrito. Mas Deus pode te fortalecer. E a nossa esperança não é na palavra de um homem, mas é na palavra de Deus. É na palavra de um Deus que nos fortalece. Aceitar os fatos como são, irmão, nos farão compreender a necessidade de avaliarmos o nosso coração. E essa palavra é uma palavra de avaliação do nosso coração. Por isso que lá em Coríntios, Paulo vai dizer: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Na verdade, meus irmãos, a avaliação necessária neste momento é pessoal. Você não pode olhar para o lado. Você não pode olhar nem para a sua direita, nem para a sua esquerda. Mas você deve olhar para o seu próprio coração. Você deve pensar agora em como tem sido a sua vida. Em como você tem
trabalhado diante do Senhor e colocar agora diante do seu Deus se a sua vida tem estado realmente diante do altar do Senhor. Para quê? Para que você se arrepende. Para que você, tendo o arrependimento de Deus, você volte para o Senhor. A história de Pedro continua. Pedro vai aceitar o perdão de Deus. E ele vai se encontrar com Jesus em uma praia. E Jesus vai dar peixe para ele. Jesus vai dar pão para ele. E Jesus vai dizer para ele o seguinte: Pedro, você que me negou lá, você que errou comigo, apacenta as minhas ovelhas. É este mesmo Pedro, frágil, mentiroso, arrogante, prepotente, humilhado diante dos homens, que vai se arrepender, voltar para Deus, e o Senhor Jesus, de braços abertos, vai dizer: agora você, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E o que eu quero dizer com tudo isso para os irmãos é que não importa seu passado, não importa as mazelas da sua vida, o que é importante é que você, se você realmente crê no poder de Deus transformador para a sua vida, você se deixe levar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se deixe conduzir pela vontade do Pai na sua vida. Talvez você possa dizer: mas eu tenho cometido tantas falhas. Deus não está preocupado em contabilizar falhas, mas sim em contabilizar lágrimas. Deus não se importa com as falhas, porque Ele é o único perfeito. E Ele deseja que nós, como imperfeitos, reconheçamos nele a perfeição. E coloquemos diante do Senhor e nos prostremos em nosso coração e falamos: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Por isso eu vou pedir, nesta noite, para nós nos colocarmos de pé, por gentileza. E nós vamos fazer um período de oração agora. E depois vai haver um cântico, uma ministração. E nessa ministração eu gostaria que você não prestasse atenção no lugar que você está na IBAGE, que você está próximo aos seus amigos ou conhecidos, mas que você olhasse agora para a sala do trono do Cordeiro. Que você reconhecesse se você precisa ou não confessar os seus pecados a Ele e receber perdão dEle, para que Ele também te chame para esta grande obra de apacentar as ovelhas. E nós vamos fazer um minuto de oração silenciosa. Feche teus olhos. Coloque diante do Senhor seus problemas. Talvez você tenha problema com a família, talvez você tenha problema com os filhos, talvez com os pais, com a mãe, talvez com os amigos, talvez nas empresas. Talvez seja um fato que você é uma pessoa problemática. Creia em uma coisa: Ele é o Deus dos impossíveis, e só Ele pode reverter fatos que são incontestáveis. Tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Nós não podemos sair desta noite sem que haja uma oportunidade de você declarar diante do Senhor e expressar que você deseja se render. Por isso eu vou pedir para que os irmãos continuem orando. E eu queria dizer, se há alguém aqui que foi tocado pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, e quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que você acene com uma de suas mãos. Eu vou pedir para os demais, continuem orando, continue buscando do Senhor. Nós já estamos finalizando o nosso culto a Deus. Mas se você tem ouvido o Senhor tocar o seu coração, talvez essa palavra tenha sido unicamente criada e direcionada no coração do Senhor Jesus para nós, para alcançar a sua vida. Nós cremos assim, que Deus, Ele se importa com aquele que está perdido. Se você quiser aceitar ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante uma de suas mãos, eu vou orar por você. Amém. Amém. E agora eu vou pedir para que nós, como igreja, demos as nossas mãos. Dê a mão para a pessoa que está ao lado. Nós vamos cantar mais uma estrofe. E juntos vamos render ao Senhor a nossa adoração. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro
Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus Pai, nós agradecemos nesta noite, porque nós fomos visitados pelo Senhor, porque ouvimos a Tua palavra e ela é a verdade. E ó Senhor Deus, nós pedimos agora que o Senhor esteja abençoando a cada um, na sua individualidade, ó Pai, naquilo que eles precisam. Senhor, que o Senhor, ó Pai, abençoe também as famílias aqui representadas. Que o Senhor alcance, Senhor Deus, aqueles que não estão conosco, mas que no nosso coração nós desejamos que eles estivessem aqui, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, esta cidade, este bairro. Que o Senhor nos use nessa semana para levar uma palavra de conforto e de consolo. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, as nossas ofensas, Senhor Deus, e nos leva, Senhor Deus, à condução que o Senhor tem para nós. Que o Senhor, ó Pai, nos leva ao lugar que o Senhor planejou para nós. Nós nos rendemos diante do Senhor, porque sabemos que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor é um Deus que preserva a nossa vida. Só o Senhor que nos livra do poder do inimigo, Senhor Deus. E por isso nós pedimos que o Senhor repreenda, Senhor Deus, e nos livre de todo mal. Que o Senhor esteja alcançando, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão necessitados, aqueles que estão, ó Pai, presos em cadeias emocionais, ó Pai, em prisões espirituais. Que o Senhor esteja os livrando, que o Senhor esteja os libertando, que o Senhor esteja, ó Pai, conduzindo eles até o Teu caminho de graça. Querido e bondoso Deus Todo-Poderoso, que o Senhor, ó Pai, nos leve agora aos nossos lares, debaixo, ó Pai, da Tua proteção, e que possamos sentir, Senhor Deus, a Tua presença em cada dia das nossas vidas. Oramos, ó Pai, que a graça do Senhor, que o amor, ó Pai, que está no Senhor, ó Pai, que as consolações e o conforto do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço, seu irmão. Que Deus abençoe. Uma ótima semana.